Irmãos e irmãs em Cristo, saudações. Estão em sintonia com a Rádio Veritas. E a partir deste momento, dedicamos esse nosso tempo à celebração da Santa Missa Dominical em língua portuguesa. E convidamos-vos a acompanhar-nos e, ao mesmo tempo, participar nesta celebração da Eucaristia. A celebração da Eucaristia, como ação de Cristo e do povo de Deus, é o centro de toda a vida cristã. Nela, Deus, pela sua misericórdia, purifica a humanidade. Do domingo da Páscoa. A maior aspiração do homem do nosso tempo é construir um mundo novo, em que a injustiça e a exploração do homem pelo homem não possam ter lugar. Este anseio corresponde plenamente ao desígnio de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Insere-se também no plano de libertação evangélica que visa a destruição do pecado e de todas as suas consequências. Sendo assim, o cristão não pode ficar indiferente perante a tarefa da construção de uma humanidade nova, pois a sua colaboração é indispensável. Na verdade, o mundo novo não pode construir-se sem Deus ou contra Deus. Todos os sistemas que tentaram prescindir de Deus como se fosse um rival do homem, como se ele se opusesse à grandeza do homem, acabaram sempre no desprezo pelo homem. Não pode surgir também do ódio, da luta, da violência, pois a força propulsora da história não é a violência, mas o amor. Na história há fontes de progresso distintas da luta, como sejam o amor e o direito. Sinal do amor de Deus no meio dos homens, depositória dessa força criadora, que é o amor fraterno, o cristão tem de ser cooperador de Deus na libertação do pecado e na construção do mundo que somente quando for obra do homem, para o homem, chegará à plenitude da perfeição. Se o cristão ficar ao lado das correntes da história, a onda vivificante acabará por se transformar em água esganada. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pelos caminhos dos homens, Cristo lançou a semente, palavra de vida em terra para saciar as gentes. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Pela estrada de Emaús, ante a glória desejada, cantemos o dom de sermos companheiros de jornada. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Antes da noite
enches de pão, que é sinal de vida em Cristo, penhor de nossa união. Pelos caminhos da esperança, unidos no amor, vamos ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. E nesta celebração da Santa Eucaristia, rezamos por Maria do Rosário Rodrigues, Maria da Silva, Lourdes Vieira, Maria José de Ponte, Maria dos Anjos e todos os membros da sua família, pedindo graças e bênção de Deus. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações, rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares amigos, e rezamos pelos nossos benfeitores e pelos benfeitores da Rádio Veritas, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão, para assim podermos celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogais por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ela amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador Jesus Cristo e nos fizestes vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e orações e concedei que, pela nossa fé em Cristo Jesus, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus
porque no serviço diário não se fazia caso das suas viúvas. Então, os 12 convocaram a Assembleia dos Discípulos e disseram: não convém que deixemos de pregar a palavra de Deus para servirmos às mesas. Escolhei entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a Assembleia e o escolheram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenaus e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais. O número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e obedecia à fé também grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dá-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Aclamai justos o Senhor, Ele é digno de louvor dos seus fiéis. Dai graças ao Senhor, cantai ao som da harpa e da cítara. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Justa é a palavra do Senhor, da fidelidade nascem as suas obras. O Senhor ama a justiça e a retidão. Do seu amor está cheia a terra. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. O Senhor olha pelos seus fiéis, por aqueles que esperam no seu amor, para libertar da morte as suas almas, para lhes dar a vida no tempo da adversidade. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós esperamos, Senhor. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor. Ele é a pedra viva rejeitada, e é certo pelos homens, mas os olhos de Deus, escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, vos ides transformando como edifício espiritual em construção num sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É por isso que se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela acreditar não será confundido. Honra, pois, a vós que sois crentes. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular, pedra na qual se torna a palavra do Evangelho. Ao que foram, aliás, destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, tornou-se assim, proclamareis as maravilhas de Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E se me conhecestes, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceis, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: mostra-nos o Pai? Não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, portanto, garante-nos de que Ele vai para o Pai. Ele não vai visitar o Pai, não. Ele já vai lá estar com o Pai permanentemente. E por isso que ele diz assim para os apóstolos: eu vou para o Pai e, portanto, vocês também vão chegar ao Pai. E alguém lhe pergunta: tu vais para o Pai, nós também vamos para o Pai, mas nós não conhecemos o caminho, como chegar lá. Como que então vamos chegar lá? Então Jesus responde: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se seguir os meus passos, então
vereis o caminho que leva a Deus. Tanto na sociedade, assim como na igreja, devemos entender que sempre existe e continuarão a existir os problemas sociais. Mas os líderes da igreja são chamados a dedicar o seu tempo na proclamação da palavra de Deus. Este é o primeiro caso que nós ouvimos da pequena comunidade dos cristãos em Jerusalém, que estava unido como se fosse com uma mesma alma, o mesmo coração, o mesmo pensamento, etc, etc. E agora, porque a comunidade já está crescendo, portanto, começou então a haver estes problemas. Porque este não cuida daquela aí, aquela aí não cuida da outra pessoa, e aqueles são desprezados, estes que são negligenciados, etc, etc. Mas, portanto, como é que então vamos ter a solução? Muito simplesmente é isto. Primeiro, rezamos. Quando existem problemas na sociedade, mesmo na família, a primeira coisa a fazermos é rezar, pedir a Deus para que ilumine os nossos pensamentos. Não é só os meus pensamentos, os pensamentos de todos nós, para nós podermos encontrar a solução. E por isso aqui nós vemos os apóstolos, viram também essas coisas acontecer, que já começava, a multidão começava já a ter problemas sociais, que já não se consegue concentrar-se na palavra de Deus, que estamos aqui a falar-lhe dele, acerca desse Jesus que eles viram ser crucificado e ressuscitou dos mortos, foi para o céu. Já começa a perder essa concentração por causa das coisas do mundo. Então diz que não. Vamos dar-lhe uma solução humana, mas também guiados pelo Espírito Santo. Procurar alguns homens que vocês acharem são as melhores pessoas para atender aos vossos problemas. Nós falamos isso hoje em dia. A Igreja Católica, quase em todo o mundo, temos muitas obras de caridade que estão mesmo erradicados na comunidade cristã lá. Seja é uma comunidade, ou é uma paróquia, ou não sei o quê, mas existem obras de caridade que é para atender a esse assunto. Portanto, não vão levar os casos sociais de que vão ser resolvidos pelo padre ou pelo missionário, não. Nós, que somos a comunidade, temos essa responsabilidade. E continua até hoje a mesma situação. Mas ali também vamos ver, portanto, essas pessoas que vão ser escolhidas para serem membros da obra da caridade dentro da comunidade, devem ser também pessoas que são confiadas pela comunidade, para que essas obras que vão fazer sejam mesmo obras satisfatórias à comunidade toda. E nós vemos todas essas coisas que está a seguir. E assim nós temos a solução. Em outras palavras, os casos sociais que acontecem na comunidade não devem roubar o tempo de rezar para Deus. As nossas preocupações humanas não devem substituir o tempo da oração para Deus. Por isso, nós temos que procurar encontrar tempo para rezar,
tempo sim para trabalhar, porque precisamos de sustentar o nosso corpo, para o nosso trabalho, para comprarmos comida. Mas não deve ser a preocupação uma coisa para substituir a oração para Deus. Sempre tem que existir um tempo de oração para Deus. E assim, irmãos, diz aqui São Pedro, os incrédulos tropeçam e caem porque não acreditam no Evangelho da salvação. Vós, porém, porque acreditais no poder da palavra de Deus, sois uma raça eleita, sacerdócio real e nação santa e um povo resgatado. Portanto, nós que somos um povo eleito, um povo escolhido para sermos filhos de Deus, vamos procurar viver essa realidade na nossa vida, não só se preocupar, mas muito mais pelas nossas preocupações diárias. E assim nós vimos que a nossa vida é uma bênção de Deus, é um dom de Deus, mas que deve ser acolhido e reservado para agradecer a Deus, para agradar a Deus. Portanto, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ao Filipe disse-lhe, quem me viu também viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. São essas perguntas que nós vimos aqui, que os apóstolos, mesmo estando com Jesus ao lado, ouviram ele falar muito do seu Pai, falar daquele que lhe enviou, que é Deus, nosso Pai também. Mas ainda não sabia exatamente conseguir distinguir quem é o Pai, quem é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o Filho, é o Salvador, e agora quem é o Pai? Quais são as características que nós podemos ver no Pai? E essa é a resposta de Jesus que nos dá, é a resposta que devemos guiar a nós todos. E se nós acreditamos em Jesus Cristo, é porque acreditamos no Pai. Jesus diz, quem me viu, viu também o Pai. Se nós acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos também no Pai. Só para dizer que o Pai e o Filho é o mesmo Deus que acreditamos. E por isso, nós somos bem abençoados conforme nós dissemos que acreditamos em Deus como a Santíssima Trindade, que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas essas entidades trabalham para o bem comum da alma do homem, para a sua salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo e pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, peçamos-lhe todas as graças e bênçãos para a Igreja e para o mundo, para que o mundo seja santificado pela sua misericórdia. E digamos todos: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos pastores e pelos fiéis da Santa Igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade e vida. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para que o façam com um espírito fraterno e estejam atentos às carências dos mais pobres. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que creiam em Deus e no seu reino, e nas promessas de vida eterna do Evangelho. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os idosos e os que já não produzem, para que se lhe olhe para eles como pessoas. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos torne pedras vivas deste templo que é a Santa Igreja. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho Jesus Cristo nos mostraste o caminho para chegarmos a vós e em vós vivemos. Dai-nos a graça de sermos pedras vivas do Templo Santo, que é a vossa Igreja. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graça admirável foi a graça que me deste. Eu tão pecador e tu, Senhor, tão meu amigo e tão meu Pai. Eu que não sabia onde achar a minha paz, hoje sou feliz e tenho a paz e muito mais. Sei que me perdi quando escutei outras palavras. Todos me diziam que é feliz quem segue sempre o coração. Mas meu coração já me enganou mais de uma vez. Hoje eu quero ouvir o sentimento e a razão, Fui tão insensato que escolhi o meu pecado. Eu sabia o certo e o errado, mas teimava em arriscar. Tive o que eu queria, mas perdi a minha paz.
Hoje eu me possuo e não desejo nada mais que a tua paz. Quando eu te deixei, também deixei de ser pessoa. Fui perdendo a graça e o equilíbrio quando quis viver sem ti. Já nem te buscava e já nem tinha religião. Oremos para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com as mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e pela sua santa igreja. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício de louvor, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote e o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com ele os anjos, os arcanjos e os santos, todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística número 3. Oração Eucarística número 3, o que vamos usar hoje. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificai todas as coisas por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, e com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos oferece uma oblação pura. E reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, ou o tempo santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Que nos mandou a celebrar estes mistérios. E na noite em que Jesus ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da nossa fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. E, Senhor, olhai benignamente para a oblação da vossa igreja e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazer que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho Jesus Cristo, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. E o mesmo Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires e todos os santos, São Domingo, São João Maria Vianney, São Tiago, São Felipe, Santa Bernadette de Lourdes, Santa Josefina Baquita, o Beato Bento Daçoa, Ana Teresinha do Menino Jesus, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, evangelistas e apóstolos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, arcanjos, os santos anjos da guarda, São Pedro, São Paulo e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dá, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso bispo Stephen Brisley, todos os bispos e todos os ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Entendei benignamente, Senhor, as preces desta família, que vós mesmo dignaste reunir na vossa presença. Reconduzei a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. E rezamos por Maria do Rosário Rodrigues, Maria da Silva, Lourdes Vieira, Maria José de Ponte, Maria dos Anjos e todos os membros das suas famílias. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Rezamos por Maria José de Ponte, pedindo também as graças e bênçãos com a sua família. E rezamos por todas as pessoas que pediram as nossas orações e todas as pessoas que precisam das nossas orações. Pedimos, Senhor, que lhes concedei a vossa graça e bênção. Rezamos pelos doentes, pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos benfeitores, pelos benfeitores da Rádio Verita, pedindo as graças e bênçãos de Deus. E rezamos pelas almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas. Imploramos, Senhor, a vossa misericórdia. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolheis com bondade, Senhor, no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles internamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, vosso amado Filho, nosso Senhor, que por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estamos na presença do Senhor, nosso Deus,
E como irmãos e irmãs de Cristo, nosso Redentor, vamos rezar aquelas palavras que Ele nos deixou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dá-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz e no amor de Cristo. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a paz. Tende piedade de nós e dai-nos a És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entras em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Sobre a minha Santa Bíblia, todo santo dia eu ponho mais um pão, que é pra que a minha família não esqueça nunca o que é ter religião. Se algum pobre for lá em casa, vai ganhar aquele pão. Se não falta em minha casa, eu quero que não falte nada do meu irmão. Se não falta em minha casa, eu quero que não falte nada do meu irmão. Aprendi com Jesus Cristo que amar é isto, é dar o coração. E quem segue o seu caminho tem que ter carinho, tem que ser irmão. Quem não luta contra a fome não tem Deus no coração. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão. Toda vez que chega a hora de trazer a oferta nesta procissão, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação. Aprendi que em toda
cada missa existe um compromisso de libertação. Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão, tu que foste oferecido como sacrifício de libertação, eis aqui a minha oferta, dou-te parte do que é meu. Tens me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Tens me dado tanta paz que é justo que o que é meu também se torne teu. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado e da morte à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E nós agradecemos a todas as pessoas que fizeram esforço com que esta celebração fosse possível. Agradecemos em especial a equipa da Rádio Veritas, que faz com que esta celebração chegue até todos vós. Que o Senhor lhes conceda a sua graça e bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cristo